Abra sua Bíblia na carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Carta aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do verso 12. Nós vamos continuar o nosso estudo. Já estamos nos aproximando já da reta final da primeira epístola. Tem sido bênção a gente poder meditar nas Sagradas Escrituras. Hoje uma parte do Cristo Crente vai reprisar a mensagem da Santa Ceia do São José, mas hoje em caráter de estudo. Então tenham paciência com o pastor, vocês já ouviram 50% que vai ser falado hoje, mas quem sabe o Espírito Santo, por graça, não ministra algo novo no nosso coração. Todos os irmãos contaram? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, a palavra do Senhor diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Meus irmãos, o capítulo 12 da carta aos Coríntios vai tratar dos dons espirituais e do funcionamento orgânico do corpo de Cristo. Quando nós chegamos aqui no versículo de número 12, nós vamos ver Paulo se distanciando um pouco do assunto dos dons. Pelo menos por um instante ele vai voltar a falar deles ao término do capítulo, para mostrar para nós como a igreja foi minuciosamente pensada por Deus como um organismo vivo, onde cada membro do corpo, cada vida que compõe a igreja, a comunidade cristã, desempenha um papel diferente, um papel único e um papel singular no cumprimento dos propósitos que Deus tem com a comunidade. Se você observar o seu corpo, você vai ver diversos membros distintos do seu corpo. Você tem mão, você tem pé, você tem membros superiores, membros inferiores, você tem o nariz para o olfato, você tem os ouvidos para a audição, você tem o tato, e você tem também dentro de você órgãos que não aparecem, mas que têm uma função vital para que você permaneça vivo. Da mesma forma, a igreja, apesar de ter essa infinitude de pessoas, essa infinitude de talentos, nós somos apenas um corpo e somos a continuidade do trabalho que Cristo fez na face da terra. A partir do momento que Jesus volta ao céu, ele deixa um corpo de discípulos na face da terra que vai fazer a continuidade do seu trabalho, pregando o Evangelho, anunciando esperança, anunciando salvação, e eu e você temos um papel decisivo para que essa missão venha se concretizar. E apesar de sermos tão diferentes e de termos talentos e características únicas, não existe ninguém na face da terra parecido com você. Não existe uma outra Edna, não existe um outro Joninha, não existe um outro Marquinhos. Deus fez cada um de nós de uma forma única, para que através de nossas vidas, somado os nossos talentos naturais, os nossos dons espirituais e até aqueles defeitinhos que Deus usa para a gente continuar dependente dele, nós possamos ser úteis para que os propósitos de Deus venham se cumprir. Por isso, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, para a glória do nome de Jesus Cristo. Nenhum de nós é independente, nenhum membro do corpo é independente dos demais, todos trabalham para um bem comum, e assim deve ser a igreja. Não está escrito aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Meus irmãos, abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 17. Nós vamos observar como Cristo idealizou sua igreja. Assim nós devemos ser. Evangelho de João, capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 11.
Todos os irmãos compraram? Estou vendo algumas Bíblias sendo folheadas ainda, eu vou aguardar. Todo mundo encontrou? A palavra do Senhor diz assim, João 17, verso 11: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Meus irmãos, observem que Jesus Cristo tinha ciência que após cumprida a sua missão, ele voltaria ao Pai. Nós sabemos que 40 dias após a ressurreição, Jesus Cristo voltou aos céus, assentou-se à destra da majestade nas alturas e ali intercede pela minha vida e intercede pela sua vida. Mas a missão cristã não se encerrou com o retorno de Cristo do céu. Pelo contrário, é aí que ela se inicia, porque através da vida de cada discípulo de Jesus, o Salvador continua fazendo maravilhas no mundo. Nós somos o corpo de Cristo. Aonde nós colocamos as nossas mãos, Jesus está colocando as mãos dele. Aonde nós pisamos os nossos pés, Jesus está pisando os seus próprios pés. Nós somos embaixadores de Cristo. Aonde nós chegamos, nós estamos continuando o que Jesus começou. E através da nossa vida, o Senhor pode fazer maravilhas, porque Cristo opera através da sua igreja. Quem é que é a igreja de Jesus? Pode glorificar o nome do Senhor. Então você é a continuidade desse trabalho. Só que para que nós sejamos a continuidade da missão de Cristo, nós precisamos ser um. A igreja, irmãos, não foi pensada como um organismo individualista, mas como um organismo que preza pela coletividade. Nós somos mais quando nós estamos trabalhando em conjunto. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê toda uma geração valorizando muito a individualidade. Você pode ver que seja em música, seja e na forma como muitas vezes as igrejas são organizadas, a individualidade ela fica muito evidente. As pessoas não pensam no bem-estar do próximo, as pessoas não pensam em somar forças. Às vezes a gente vê um irmãozinho nós trabalhando sozinho numa determinada função da igreja, a gente tem condição de ajudar e a gente não ajuda, a gente não estende a mão. Por quê? Nós temos pensado muito de forma individualista, mas Cristo idealizou a igreja como um grupo coletivo que vai trabalhar juntos, somando talentos, para que dessa forma o trabalho fique mais fácil e melhor realizado, para a glória do nome de Jesus. É por isso que às vezes você pode ver que ministérios se completam dentro da igreja. Às vezes você vê no departamento 3 líderes, eu tenho 3 no misto crente e eu tenho 3 no rosa de sarão. Você pode ver que se completa. O que falta em um, existe no outro, e trabalhando junto a coisa vai bem. Assim deve ser a igreja. Nenhum de nós faz tudo bem. Tenha convicção disso. Você pode ser bom em muitas coisas, mas tem coisas que você não faz bem. Mas graças a Deus, o seu irmão que está sentado do seu lado faz bem aquilo que você faz mal. Então vocês dois, juntando forças, vão fazer algo bom para a glória do nome de Jesus Cristo. E assim a igreja deve caminhar. O papel dentro de uma comunidade cristã dos líderes é potencializar os talentos. Às vezes, irmãos, a gente pode correr o risco de transformar a igreja em tribunal. E a gente então observa o que o nosso irmão faz de ruim. Ah, esse irmão canta mal, esse irmão prega mal, esse irmão não ajuda em nada. Irmãos, não vamos chegar a canto nenhum fazendo isso. De forma alguma, eu nunca vi crítica levar nenhum trabalho para frente. O que a gente precisa é esquecer das coisas ruins, potencializar o que é bom. Para cantar eu posso contar com esse irmão, para estender a mão eu posso contar com esse aqui, para pregar eu tenho esse aqui, tem muito talento na igreja. Então ao invés da gente ficar vendo o que o irmão faz de ruim, vamos nos unir observando o que fazemos de bom, e nisso Jesus vai ser glorificado. Isso é trabalhar como um corpo orgânico, em que cada membro tem a sua função. Então nós somos o corpo de Cristo. Ainda em João, capítulo de número 17, nós vamos ver, meus irmãos, que no versículo de número 20 e no versículo de número 21, essa ideia da unidade fica muito mais evidente. O Senhor Jesus diz assim: eu não rogo somente por eles,
mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus irmãos, a igreja se torna mais efetiva na evangelização, mais efetiva na proclamação do Evangelho, quando nós somos um com o Senhor Jesus Cristo, um entre nós e um com Deus e com seu Filho Jesus. Irmãos, será que a unidade da igreja é algo que a gente deve perseguir? Será que nós temos tido sucesso em termos de unidade espiritual aqui em Filipe? Será que as pessoas que olham para a gente podem observar que aqui nós não estamos lutando cada um pelo seu próprio interesse, mas todos estão lutando pela causa do reino? Nós precisamos, meus irmãos, abrir mão, às vezes, de orgulho, abrir mão, às vezes, de um egoísmo exacerbado, para a gente perceber que a causa do reino é maior do que qualquer disputa pessoal que a gente tenha, qualquer valor truncado e confuso que a gente mantenha. Nós precisamos deixar de lado tudo que é secundário, porque apesar de sermos tão diferentes, não tem ninguém igual a ninguém aqui. Todos estão aqui por uma única causa, porque Cristo morreu por todos nós. E é esse amor que Cristo demonstrou que deve nos unir aqui para que possamos cumprir a nossa missão. Eu disse lá em Jardim São José que Jesus orou pela unidade da igreja. Não foi pela unanimidade e nem pela uniformidade. O que significa ser uniforme? Quem sabe? O que é uniformidade? É tudo igual. Vocês já imaginaram se nessa igreja aqui, a gente tem aproximadamente 45 pessoas aqui hoje. Você já imaginou se fossem 45 William Afonso? O que essa igreja faria bem? Pregaria. Mas será que outras áreas fariam também? Por certo, não. Então Deus não pensou na igreja como uma uniformidade. E também não pensou numa igreja como unanimidade. O que é unanimidade? Todos pensam as mesmas coisas, do mesmo jeito, sustentam os mesmos valores e possuem o mesmo conhecimento. Para onde queria uma igreja dessa? Ela seria capaz de, no máximo, ter um trabalho ali que ela fizesse razoavelmente bem, mas não haveria nem possibilidade, meus irmãos, a gente exercitar o amor, porque é todo mundo tão parecido. Agora não é gostoso quando a gente tem três aqui, cada um pensa de um jeito completamente diferente. Ó, militar, mestre de obras, publicitário. Três histórias completamente diferentes. Mas não teve uma vez que eu entrei em Filipe que o assunto foi obra, carreira militar ou marketing. Quando a gente entra aqui, o assunto é um só: Jesus Cristo tem uma grande obra para fazer aqui. Então, não há unanimidade. Nós temos histórias diferentes, vidas, jornadas distintas, mas há uma causa maior que tudo isso. Aleluia! A causa do Mestre, a causa do Senhor Jesus. Então não importa quantas faculdades você fez, nem se você não teve a oportunidade de estudar. Não é isso que está em jogo aqui dentro. O que está em jogo é que nós podemos erguer cada vez mais alto o nome de Jesus, demonstrando a nossa unidade, deixando de lado aquilo que é secundário e se concentrando na única causa do universo que vale a pena a gente lutar por ela, que é a causa cristã. Então nós precisamos ter esse sentimento. Jesus queria que houvesse unidade na igreja. Somente a cruz de Cristo consegue unir histórias, vidas e jornadas tão diferentes no propósito só. Nós precisamos estar atentos para isso. Sendo nós, igreja, o corpo de Cristo, o próprio Cristo é o cabeça desse corpo. Abra sua Bíblia em Colossenses. Hoje nós vamos folhear um pouquinho a palavra do Senhor. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Todos irmãos contrários?
Bíblias sendo folheadas. Colossenses está depois de Filipenses e antes de 1 Tessalonicenses. Lá no finzinho da sua Bíblia, depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Irmãos, se nós somos corpo, e corpo nenhum pode subsistir sem o governo de uma cabeça. Irmãos, a gente pode perder tudo no corpo. Você sabia disso? Pode cortar o nosso pé, a gente continua vivo. Pode cortar a perna e continua vivo. Pode cortar a mão, o braço. Pode cortar todos os membros inferiores. A pessoa é capaz de continuar vivendo. Cortou a cabeça, a morte instantânea. Então o corpo precisa da cabeça. E a igreja precisa de Jesus Cristo. A partir do momento que Cristo não é cabeça de um membro individual do corpo, e do corpo todo, a comunidade cristã, nós já não somos mais parte do corpo de Cristo. Isso é péssimo. Então nós precisamos aceitar o senhorio de Jesus Cristo. Será que Jesus é o cabeça de todos aqui? O que significa ser o cabeça, meus irmãos? Pelo menos 3 coisas. Ser cabeça fala de soberania. É a cabeça que governa o movimento do corpo. Ela que faz o corpo funcionar. Por exemplo, quem hoje, ao acordar, se levantou para fazer as primeiras etapas do dia? Escovar os dentes, lavar o rosto. Todo mundo fez isso? Você só fez isso porque a cabeça mandou. Se a cabeça não tivesse mandado, você continuava deitado em estado de sonolência. Então quem manda no corpo é a cabeça. Da mesma forma, quem manda na igreja é o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele tem que comandar, Ele é soberano, Ele governa, Ele conduz a igreja em triunfo. Você pode perceber que mesmo nos momentos mais turbulentos que uma comunidade enfrenta, ela subsiste, porque ela tem alguém que está governando e conduzindo os seus passos. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, Jesus está conduzindo você. Aleluia! Talvez você não perceba todo esse trabalho do Salvador, mas Ele tem conduzido os seus passos minuciosamente. Acontecem coisas na sua vida, aparentemente sem explicação, porque Ele nos conduz por caminhos que às vezes são misteriosos para nós, mas vão contribuir para o nosso bem, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Nós vivemos o Salmo 23 na íntegra. Há momentos de pastagens verdes, não é mesmo? Há momentos de rios de águas tranquilas, mas também tem momentos de vale de sombra de morte. Não importa se você está na bonança ou na tribulação, Cristo é o cabeça e você vai sempre caminhar em triunfo. Ele vai te conduzir dessa forma. Ser o cabeça, meus irmãos, também fala de senhorio. Aceitar a vontade de Jesus Cristo. Meus irmãos, quem aqui conhece a palavra arrependimento? Quem já ouviu essa palavra alguma vez? Obrigado, meu amigo. Isso aqui é o funcionamento do corpo, ó. O dom de servir apareceu, não é uma coisa linda? Glória a Jesus. Arrependimento. Quem já ouviu essa palavra na Bíblia alguma vez? O que significa arrependimento, irmãos? Arrependimento, no grego, é metanoia, mudança de mente. A maneira mais fácil da gente entender arrependimento é falar o seguinte: Deus está certo e eu estou errado. Isso é arrependimento. É você admitir que Deus está certo sempre. E se Deus está certo sempre, eu e você precisamos nos esforçar ao máximo para que a verdade que Deus revelou, que é essa palavra aqui, venha a ser uma realidade na nossa vida. Isso é aceitar o senhorio de Cristo. Então, se o único que merece glória é Cristo e não o homem, eu vou me esforçar para trazer glória para Jesus, para ser João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Isso é ter Jesus como Senhor, é aceitar a vontade dele. Ele mandou amar, então eu vou amar. Ele mandou perdoar, então eu vou perdoar. Ele mandou evangelizar, então eu vou levar a mensagem dele. Nós precisamos disso diariamente, meus irmãos. A gente não pode ter o Senhor Jesus só como um amuleto da sorte.
Aquele que a gente fala o tempo todo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai tudo acontecer do jeito que eu pensei em nome de Jesus. Para com isso. Essa é a religião pagã que a gente tinha antes de conhecer o Evangelho. Ser cristão é o seguinte: se deu certo ou se deu errado, eu vou seguir as pisadas do Mestre. Aleluia! Não é o resultado que dita a minha fé, é quem Ele é. E Ele é Deus, Ele é a verdade, Ele merece ser adorado e obedecido. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Nós precisamos aceitar que Jesus Cristo seja o cabeça. Ele é soberano, Ele é Senhor e Ele dá direção ao corpo. Cada um de nós vai encontrar no reino de Deus, a partir do momento que nós estamos em Cristo, um papel para desempenhar no reino. Eu tenho certeza que vocês aqui já sabem, pelo menos parcialmente, que papel que Deus tem dado para vocês. E quem nos dá esse ministério, essa vocação, é o próprio Senhor Jesus. Aqui eu tenho irmãos que têm descoberto o ministério da palavra, glória a Deus por isso. Tenho visto irmãos que têm descoberto o ministério da visitação, glória a Deus por isso. Eu e a Aguinaldo estamos dando pulo de alegria dessa altura aqui, vocês não podem saber por que ainda. Porque tem gente que tem se levantado no ministério de socorro e tem ajudado a gente nas necessidades da igreja. Glória a Deus por isso. Só que quem vai ditar isso é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser o que Jesus não quer que sejamos. Nós precisamos ser o que Ele determinou para nós. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? E é justamente sobre isso que Paulo vai falar daqui a pouquinho em 1 Coríntios 12. Vamos voltar agora. Versículo de número 13. 1 Coríntios 12, versículo de número 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Meus irmãos, no versículo 13 está escrito que todos nós fomos batizados em um Espírito. Esse versículo não se refere ao batismo no Espírito Santo, apesar da terminologia ser parecida. Não é o batismo no Espírito Santo. Aqui se trata da regeneração, que é aquele momento em que o Espírito Santo pega o novo converso, aquele que acabou de crer em Jesus Cristo, e o introduz no corpo de Cristo, tornando essa pessoa um membro do corpo. É a experiência da regeneração, do novo nascimento. Antes de você conhecer Jesus, você está nas trevas. Após a conversão, você está em Cristo. Não é uma coisa boa isso? Quantos aqui estão em Cristo? Podem glorificar o nome do Senhor Jesus. Estar em Cristo é que agora você está escondido nele. Louvado seja o nome de Jesus. Debaixo das asas dele, numa posição gloriosa. Falando dessa experiência, nós lemos ali em Efésios. Abre sua Bíblia, por favor. Ele disse que hoje a gente vai folhear bastante. Aleluia. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos introduzidos em uma nova esfera de relacionamento com Deus. A gente passa a conhecer Deus como Ele é. Isso começa com Efésios 1, verso 3. Todos encontraram? Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Você é abençoado. Aleluia! Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. E veja, você foi abençoado não com uma bênção. Você foi abençoado com todas as bênçãos. Não existe nem sequer uma bênção no universo que não esteja na sua vida. Aleluia! Porque agora você está em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que mudar uma terminologia. Às vezes a gente fala assim: eu vou lá naquele lugar para buscar minha bênção. Você não tem que buscar bênção nenhuma. Você já é abençoado. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então o crente não tem que falar: eu estou numa maré de azar. Eu ando muito azarado. Que negócio é esse de azarado? Você era azarado quando você era do mundo.
Eu falo que agora você tem comunhão com Deus, você tem paz, você tem unção, você tem alegria, você tem esperança, você tem relacionamento com Deus. Ele fala com você, Ele renova você, Ele consola você. Essa é a bênção da igreja. E todas as bênçãos já estão sobre a sua vida, segundo a palavra. Então, estar em Cristo é estar abençoado. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Fala para esse crente que está do seu lado: você é abençoado, quer você queira, quer não. Maravilha, não é? Estar em Cristo também em Efésios 2, versículo de número 6. Efésios 2 e 6. Todos irmãos contrários? E nos ressuscitou juntamente com Ele. É o novo nascimento. A partir do momento que você que estava morto é unido com o autor da vida, você passa a ter vida, você é ressuscitado. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Deus colocou você, igreja, num bom lugar. Um excelente lugar. Antes você era terreno, meu irmão. Só pensava nas coisas da terra. Seu objetivo era ter dinheiro, ter uma boa casa, dar uma vida digna para a família e dormir. Encerrar seus dias em paz. Passou. Agora você está sentado em lugares celestiais em Cristo. Agora você tem uma vocação celestial. Agora o seu interesse é trazer mais glória para o nome de Jesus Cristo. Agora o seu interesse é libertar os pecadores das garras de Satanás. Agora o seu interesse é conhecer aquele que te conhece antes mesmo de você ter sido formado no ventre de sua mãe. Agora o seu interesse é cumprir o plano que Deus determinou para a sua vida. Você não é terreno, você está sentado em lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus te colocou num bom lugar. Aleluia. Então esse é o batismo do corpo. A igreja é um corpo universal. É muito interessante que em 1 Coríntios 12, verso 13, você vai ver que não há separação do corpo. Porque não pode haver separação na comunidade. Está escrito aqui que todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. Irmãos, aqui não há diferença. Não há diferença. Aqui todos somos só, para a glória do nome de Jesus Cristo. Todos vão entrar no céu por um único Salvador. Todos foram lavados do mesmo sangue. Todos são templo do mesmo Espírito Santo. Todos são salvos pela mesma graça. Não há exceção. Por isso que nós precisamos, como igreja, batalhar pela unidade, para que não haja exceção, porque todos temos bebido de um Espírito. Aleluia. Foi através do Espírito Santo que Deus saciou a nossa sede de salvação. Aleluia. Você pode perceber que você andou em muitos lugares da sua vida, mas foi no seio da igreja que você encontrou paz para a tua alma. Aleluia. Porque através do Espírito Santo Deus tem saciado a sua sede de salvação. Quem já bebeu desse Espírito, glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você já encontrou a salvação. Você não procura mais o Espiritismo, na Umbanda, em nenhuma outra religião, porque são invenções humanas. Mas Cristo é a verdade. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está em nosso meio. Aleluia. Eu nunca vi demoniado ser guerra no terreno de Umbanda, mas ele entra numa igreja simples como essa e o demônio vai embora, porque Jesus reina nessa igreja. Aleluia. O Evangelho é verdade, quer a humanidade, quer a mim. E eu glorifico a Deus por ter sido chamado para poder fazer parte dessa verdade. Aleluia. Porque Deus me deu um bom lugar. Glória a Deus. Esse lugar está em Cristo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por
Porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Aqui nós observamos, meus irmãos, uma dificuldade que a igreja pode enfrentar. Quando, no seu funcionamento orgânico, algum membro negligencia o papel que Deus lhe confiou e deseja ser uma coisa diferente do que Deus deseja que ela seja. Aqui a gente tem o caso do pé, que gostaria de ser o quê? Mão. E da orelha, que gostaria de ser olho. Você já viu isso na igreja? A pessoa não tem perfil nenhum para liderar, mas quer ser líder. A pessoa não tem graça nenhuma para pregar, mas quer pregar. A pessoa é desafinada que nem uma gralha, mas quer solar o hino. O que é isso? É a pessoa negligenciar o papel que o próprio Deus estabeleceu. Irmão, leve a sério aquilo que Deus fez você ser. Você não tem voz bonita sem um motivo. É porque Deus quer que você louve o nome dele de uma forma diferenciada. Você não sabe mexer com artesanato, culinária, sem motivo. É porque Deus sabe que nas suas mãos pode abençoar o rebanho. Você pode contribuir numa cantina. Irmãos, mesmo aquelas tarefas mais corriqueiras, Deus capacitou os irmãos para fazerem de uma forma melhor, com mais excelência. E tudo isso deve ser usado no reino. A maior tolice nossa, irmãos, e a gente aqui vai aprender a se libertar disso, é pensar que espiritualidade são apenas aqueles cultos gloriosos, como foi domingo à noite aqui. Foi ou não foi um culto maravilhoso? Irmãos, como Deus falou com a gente. Voltei para casa assombrado com tudo que Deus falou aqui, foi tremendo. Dos hinos, os testemunhos, a palavra, tudo juntou. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir testemunho de cura, porque Deus falou com clareza. Só que, irmãos, foi um culto. O nosso cotidiano de igreja é muito além do que isso. E às vezes a gente vê espiritualidade no culto em que os crentes falam em línguas, mas a gente não vê espiritualidade no trabalho de uma irmãzinha que limpa a igreja. Irmãos, é tão glorioso como qualquer outro trabalho da igreja. Então a gente tem que parar de rotular, não, o irmão prega, ele é mais importante que o que canta. Não, aquele que canta é mais importante que o porteiro. Não! Cada um é membro, cada um está fazendo o papel que Deus determinou e cada um vai ter o seu galardão. Para quem é crente, tudo é espiritual. A irmã que limpa o banheiro está agindo de forma espiritual. O irmão que está pregando está agindo de forma espiritual. É dessa forma. Até o irmão que está contribuindo está fazendo de forma espiritual. Não existe nada que não seja espiritual para quem é crente, para quem é igreja de Jesus. E nós temos que ter essa ciência. Por quê? A gente corre o risco de querer negligenciar aquilo que Deus deu para a gente. Alguns irmãos nunca vão chegar a ser ministros, porque Deus não determinou isso. Mas não quer dizer que não vão ter o galardão se cumprirem o papel que Deus determinou para as suas vidas. Os irmãos estão entendendo a palavra do Senhor? Então, irmão, se você não for chamado para pregar, Deus não vai exigir que você pregue. Se você não for chamado para cantar, Deus não vai exigir que você cante. Você vai ser cobrado e vai prestar contas daquilo que Deus determinou que você seja. Eu agradeço a Deus por isso, que se fosse ser cobrado por cantar, eu estava frito, ele. Misericórdia. 2, você canta bonito, já vi você cantando já. Você tem uma voz boa, graças a Deus. Jesus é uma família musical, né? Deus deu essa graça para toda a família. Não é o meu caso, eu tenho uma esposa que canta muito bem, esse marido, misericórdia. É uma graça. Então, irmãos, cada um vai ser cobrado aqui. Então, talvez eu tenha pé aqui nessa noite. Não queira ser mão. Seja pé e seja feliz para a glória do nome de Jesus. Talvez eu tenha aqui orelha querendo ser olho. Meu irmão, seja uma orelha para a glória do nome de Jesus Cristo. Fique no lugar que Deus te colocou. Amém?
Continuando aqui, eu tenho 10 minutos. Maravilha, porque eu tenho 10 minutos só. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Meu irmão, você já imaginou se todos os seus membros fossem olhos? Imagina que belezinha que ia ser. Olho no lugar da orelha, no lugar do nariz, no lugar da boca. Você ia ser um ser estranho. Não ia poder comer, não ia ouvir, não ia ter tato. Ia servir para alguma coisa? Não. Imagine se todos nós fôssemos só orelhas. Só ia ouvir, não ia fazer mais nada. Ia ser um ser estranho. Mas a igreja não é um ser estranho. Nós somos um corpo. Então cada um de nós vai ter uma função e precisamos descobri-la. Graças a Deus, meus irmãos, eu tenho visto aqui em Biripé muitos talentos despontando. E despontando nas áreas mais específicas que existem. Graças a Deus a gente não tem só aqui o básico, né? Que é o pregador e cantor. Tem gente que visita, tem gente que intercede, tem gente que evangeliza, tem gente que socorre, tem gente que serve, tem gente que governa. Assim deve ser a igreja. Devemos valorizar a diversidade. E a gente não pode exigir, meus irmãos, que o nosso irmão do lado esteja igual a gente. A maior loucura que um líder pode fazer é querer que todos sejam iguais a ele. Já imaginou se eu fosse um pastor imperador? E eu exigisse que aqui fosse um monte de Serginho? Irmão, ia prestar. Ia prestar. O líder sábio sabe que os seus liderados são pessoas de carne e osso com personalidade. E valoriza isso. Irmão, eu não quero que você seja como eu, mas eu quero que você seja mais parecido com Jesus a cada dia. Esse é o Evangelho de Cristo. Então, valorizemos isso. Valorizemos a nossa diversidade. E não vamos reduzir a igreja a bocona do pastor e a um monte de orelhinhas aí na nave da igreja, passivas que não fazem nada. Muita igreja é assim. O pastor fala, só ele fala. E os irmãos só ouvem. Essa igreja não ora, não evangeliza, não contribui, não faz missões, não socorre, não faz nada. Não é a igreja pela qual Jesus morreu. A gente tem que ser cada um fazendo aquilo que Deus me confiou, fazendo bem e não fazendo para mostrar para ninguém, fazendo para que o nome dele seja glorificado. Essa é a igreja de Jesus. Continuando aqui, verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Irmãos, quem coloca cada um de nós no corpo e determina a nossa função é Deus. Então Deus sabe exatamente por que te colocou, aonde te colocou. Deus sabe que o Marquinhos é líder de jovens. Deus sabe porque a Penha é líder das irmãs. Deus sabe porque a Eda é esposa de pastor. Deus sabe que o Aguinaldo é vice-dirigente. Deus sabe que o Afonso é líder da orquestra e superintendente da escola. Deus sabe. Deus colocou cada um de nós em um local, em um papel específico, e a gente tem que se esforçar para fazer bem. E se faltar forças, a gente pode clamar para Ele, porque se Ele nos colocou, Ele nos capacita. Aleluia! Aleluia! Você vai ter momentos de fraqueza. Eu posso estar falando com irmãos que estão fracos aqui, desencorajados. Talvez a luta está muito grande. Não importa. Existe um Deus poderoso para capacitar você. E quem sabe nessa noite Deus não marcou para ser uma noite de refrigério para a tua alma cansada. Aleluia! Para você sair daqui encorajado. Pode ter a tribulação do tamanho que for. Existe um Deus do céu que capacita você. Existe um Salvador que está intercedendo pela tua vida para você não cair. E existe o Espírito Santo consolando a tua alma nessa noite. Aleluia! Então se sinta encorajado por isso, meu irmão, em nome de Jesus. Verso 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas o corpo. O olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Meus irmãos, eu preciso de você. E você precisa de mim.
Paulo sabia disso. E ele usa aqui uma figura interessante. Quem aqui sentiu coceira no olho hoje? Alguém sentiu? Nesse tempo seco, eu garanto que todo mundo sentiu uma coceirinha no olho. Como é que você coçou o olho? Com o pé? Com a língua? Com a orelha? O que você usou para coçar o olho? A mão. Não é o que está escrito aqui? O olho não pode dizer a mão. Eu não tenho necessidade de tem sim. Eu tenho necessidade de cada um de vocês. Para eu ser aquilo que Deus planejou que eu seja, eu preciso ter vocês comigo. Nós precisamos uns dos outros. Diga não para a individualidade. Eu não preciso de dirigente de oração, eu não preciso de líder de jovens, eu não preciso de pastor. Precisa sim. Está escrito que você precisa. Se você quiser ir contra a palavra, eu respeito. Mas aqui está escrito: eu preciso de você e você precisa de mim. E se isso te humilha, glória a Deus por isso. O Evangelho foi dado para nos humilhar realmente, para a gente perceber que sem Deus a gente não é nada. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros. Quem seria de mim se não fosse o Aguinaldo? O Aguinaldo, na primeira semana que eu cheguei aqui, ele veio lá para o gabinete. Aguinaldo, me ajuda. Acabei de chegar. Aonde nós estamos? Viemos de onde, estamos onde, queremos chegar aonde? Descascou o abacaxi comigo, 2 horas de conversa. Se eu não fosse aquilo, eu não conseguia fazer nada. Eu preciso de você, meu irmão. E você precisa de mim. Muitas bênçãos são retidas na nossa vida por causa do nosso orgulho, de não admitir que precisamos uns dos outros. Mas quando há unidade, quando a gente reconhece que precisa do nosso irmão, a Bíblia fala que é onde há unidade o Senhor ordena a bênção. Quantos querem bênção aqui na sua vida? Para estar abençoado, conforme ensinei, em Cristo, você tem que fazer parte do corpo. Você tem que reconhecer que você precisa do seu irmão. Então reconheça isso. A cabeça não pode falar o pé que não precisa dela. A cabeça só vai onde o pé leva. Não é mesmo? Então você precisa do seu irmão. Verso número 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Meus irmãos, na igreja, nem todo mundo é crente maduro, forte, frutífero. Tem irmãos que passam por dificuldades e que às vezes em determinado momento vão ser até trabalhosos para a gente. Aqui Paulo destaca 3 tipos de gente: os fracos, que provavelmente se refere àqueles que estão doentes na sua fé; os menos honrosos, aqueles que vivem uma vida sem honra, não fazem nada que mereça ser notado como digno de honra; e aqueles que são indecorosos, os menos decorosos. Irmãos, vai ter na igreja pessoas que vão às vezes testar a paciência nossa, que Deus vai usar para amadurecer o caráter nosso. Por que tem gente fraca na igreja? Porque quando alguém está fraco, eu tenho a oportunidade de servir essa pessoa para fortalecê-la. Quando há fracos na igreja, eu tenho capacidade de praticar o amor cristão. Ele melhora com a minha ajuda e o meu caráter é aperfeiçoado. É por isso que tem gente, meus irmãos, na igreja que Deus usa como lixa para a gente. Toda vez que a minha esposa, que às vezes me ajuda a cortar a lenha do meu pé, né, amor? Ela é uma bênção de Jesus. Quase sempre, né? 99% das vezes, confesso. E sempre fica um cantinho, meus irmãos. Na unha, não fica? Aí a irmã caprichosa pega aquela lixa e fica redondinha. As meninas estão tudo rindo aqui, ó. Todo mundo faz isso, né? Aí tem aquele canto duro, quase racha a lixa de tanto, não é? E às vezes, irmãos, Deus usa irmãos para ser a nossa lixa. Você que é esquentadinho, tem gente esquentadinha na igreja, irmãos? Todo esquentadinho encontra alguém para ser a lixa dele. É alguém que vai testar a paciência dele no último.
Aí você fala, esse irmão é uma treva, nem crente é, não sei porque o pastor tolera ele na igreja. A igreja de Jesus, meu irmão, eu não posso pôr ninguém para fora, eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja ainda é Jesus, foi ele que morreu por ela. E se a Bíblia fala que no corpo, já está em Cristo, tem fraco, tem sem honra e tem sem decoro, quem sou eu para falar que alguém é crente ou não? Mas eu acho que a gente é tão leviano às vezes. Uma falha que o irmãozinho fala, nem crente é. A gente pode errar 1 milhão de vezes que é crente. Mas nosso irmão erra uma vez, a gente já desqualifica ele. Que atitude mais mesquinha. Não podemos ser assim. Porque esse que está fraquinho está lá por uma proposta. Eu não contei com São José, ou melhor, contei. Eu tinha uma irmã no Jardim Andorinhas, foi uma das irmãs que foi o maior desafio meu como pastor até hoje. Porque foi a primeira família que se converteu, e essa irmã demorou mais ou menos 2 anos e meio para conseguir largar de cigarro. Minha esposa sabe quem é. Foi difícil. Foi difícil. Para muitos ela era um caso perdido, ela tinha até atividade na igreja, igreja pequena. E a gente não sabia como lidar com aquilo, era inexperiente. Mas, irmãos, era a pessoa que mais levava a gente para a igreja. Eu tive recente na Andorinhas, eu acho que 1/3 da igreja foi daquele irmão. Muitos irmãos que não tinham esse defeitinho não faziam nada. Mas ela que tinha o defeitinho era fraca. Ela garantiu que muita gente estivesse na igreja. E eu falava, eu perco a minha cabeça, eu perco o meu ministério, mas eu não jogo ela para fora da igreja. E hoje ela está lá, liberta, liderando o departamento, crente, com a família toda na igreja. Ela foi fraca, mas não permaneceu fraca. E hoje ela é forte para ajudar os fracos. Então, irmão, não desqualifica ninguém não. Não joga ninguém para fora não. Você pode até pensar que você é bem maduro, bem crente, meu irmão, sem Jesus você não é nada, que nem eu. Então não vamos nos deixar levar por esse tipo de vanglória espiritual, não se agrada disso. Nós somos carentes uns dos outros. Então talvez haja em nosso meio fracos, talvez haja membros menos honrosos, talvez haja menos decorosos, mas não importa, nós vamos servir a todos, vamos ser irmãos e amigos de todos, e Jesus vai ser glorificado dessa forma. Amém, meus irmãos? Eu vou terminar só lendo 2 versículos aqui, porque meu horário já estourou já. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O último aspecto, irmãos, que eu quero tratar com os irmãos aqui, diz respeito ao cuidado que nós devemos ter com os irmãos. Irmãos, o cuidado dos membros não está limitado ao pastor. Se libertem desse pensamento arcaico. Isso é pensamento católico. O padre cuida dos seus párocos. Na igreja de Jesus, a igreja do Novo Testamento, eu cuido de você e você cuida de mim. O William cuida do Marcos e o Marcos cuida do William. Então, quando um membro sai da igreja, a culpa não é do pastor. A culpa é de toda a igreja. Porque nós deveríamos cuidar. Então, olha para essa pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha bem no olho dela e fala assim: olha, eu tenho o dever de cuidar de você. Agora aproveita que ela se achou com isso, né? Ela ficou toda. Diga assim para ela: mas você tem o dever também de cuidar de mim. Esses dias eu fiquei tão contente, meus irmãos. Eu ganhei uma canjica de minha irmã aqui da igreja. Oh, irmãos, cuidar de mim. Não é gostoso isso? Eu muitas vezes não posso trazer nada aqui da terra para vocês, mas eu tenho dado um pouco do céu através da palavra. E fico honrado quando alguém me oferece algo da terra. Uma canjica, uma bênção.
Fui cuidado. Assim deve ser a igreja. Você cuida do seu irmão, o seu irmão cuida de você, um cuida do outro. Porque se um membro padece, todos padecem. Quem aqui já martelou o dedo? Quem já martelou o dedo? Dói só o dedo? A primeira coisa que dá é uma pontada no meio dos olhos. Aí você faz assim com a mão. Aí dá um tremelique no corpo. Quando um membro padece, todo o corpo padece. Um irmãozinho está fraco na fé sem cuidado, vai fazer toda a igreja sofrer. Mesmo que isso não fique evidente. Mas quando um irmãozinho está sofrendo, toda a igreja está sofrendo com ele. Então a gente tem que cuidar de todos, para que todos estando bem, a igreja possa caminhar bem para a glória do nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus Cristo.